Professor, fala professora, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos ao nosso Personal em Ação. Se você que está entrando aí, que vai assistir pelo replay, fica até o final porque o tema de hoje é um tema muito interessante. Hoje eu vou conversar com você sobre o efeito platô no emagrecimento e como combater o efeito platô no emagrecimento. Para você que está entrando ao vivo, seja muito bem-vindo, é sempre legal e sempre interessante ver todos vocês aqui junto comigo. Eu gosto muito dessa troca que a gente tem aqui. Então, a troca de hoje, o assunto que a gente vai conversar hoje, é um assunto fundamental para quem trabalha no processo de emagrecimento, seja de aluno, seja de paciente, seja no processo de emagrecimento, você como personal trainer, você como médico ou até mesmo você como nutricionista. O tema que a gente vai abordar hoje é um tema que remete diretamente às pessoas que passam pelo processo de emagrecimento, mas chegam num momento em que há uma estabilização nesse processo. Eu vou explicar isso com mais detalhes, mas antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas a todos vocês no nosso Personal em Ação. É aqui, no nosso Personal em Ação, que eu trago assuntos relacionados à parte técnica da nossa área, com o objetivo de ajudar você na parte prática da sua atuação. O objetivo aqui é oferecer ferramentas apoiadas em bases científicas para que você consiga, através dessas ferramentas, se posicionar como uma referência no mercado e aumentar o seu faturamento como consequência de um bom trabalho sendo executado e alinhado com evidências. Então, você que está online aí, já participando da live, vamos começar a participar. Já que você está aqui, dedique esse tempo com bastante vontade, então participe. Eu quero saber de onde você está ouvindo, é sempre interessante saber de onde você ouve para que a gente comece a interagir aqui. O Personal em Ação ele já se caracteriza por apresentar pessoas de diferentes lugares, fora até do Brasil. Vamos ver de onde que vem cada um. Digita aqui embaixo o seu estado, se for o caso o seu país. Deixa eu saber de onde você me ouve aí. Vamos começar esse assunto já com vocês participando. Bruna colocou, sou de Aparecida do Norte. Tiago colocou que é de Goiás. Seja bem-vindo, Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Seja bem-vindo, Tiago. Índio de Minas. Fernanda de Rondônia. Paulo de Fortaleza. Lucas de Sampa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver se tem alguém de fora aí, vamos ver se tem alguém de fora do Brasil, né? Não que quem esteja dentro não é bem-vindo, muito pelo contrário, mas é bem legal ver a galera de fora. Bertioga, São Paulo, seja bem-vinda, ó. New Jersey, USA, seja bem-vinda, Vera. Tiago, ó. Camila ZL, seja bem-vinda, Camila, novamente, presente em todas as lives. Cíntia, São Paulo. Bom, enfim, estamos vendo aí pessoas de diferentes lugares, inclusive de fora do país. Então vamos embora, vamos começar a falar de conteúdo e vamos começar também a divulgar conteúdo. Como eu venho falando com vocês, o objetivo do Personal em Ação é trazer essa parte técnica, é falar de conteúdo técnico, para que você consiga colocar em prática e obter melhor resultado. Só que a gente precisa entender que tudo aquilo que é técnico, tudo aquilo que é conhecimento da nossa área, é fundamental que a gente compartilhe. E o compartilhamento desse conhecimento é fundamental para o nosso crescimento também. A gente precisa criar, de fato, uma rede de pessoas interessadas em crescer em conhecimento e a gente pode ajudar outras pessoas a se alavancarem nisso. Então eu quero convidar você a tocar nesse avião, toca nesse avião, convida aí 3, 4, 5, 10, quantas pessoas você quiser que estejam ou precisem saber sobre emagrecimento e efeito platô no emagrecimento. E se você tocar no avião e compartilhar, coloca aqui embaixo, compartilhei e para quantas pessoas você enviou. Por que é importante você compartilhar? Porque quando você toca aqui e compartilha esse conhecimento com alguém, você está dando a oportunidade de esclarecimento para outras pessoas, além de participar de uma forma ativa da live da nossa interação que é o Personal em Ação. Então toca aqui, comenta aqui embaixo e após os compartilhamentos a gente engaja e entra direto no conteúdo. É importante esse compartilhamento para que mais pessoas participem e para que você seja um incentivador na promoção de conhecimento. Vamos lá!
Quem compartilhar, só escrever aqui compartilhei e colocar, se quiser, com quantas pessoas vocês compartilharam. Tô vendo os numerozinhos subindo aí, eu tô vendo que tem gente compartilhando de verdade. Se não quiser colocar também, não tem problema algum. Eu vou... Ó, o Thiago já botou aqui, ele compartilhou especificamente com 5 professores. Muito obrigado, Thiagão. Vou só tirar o modo de economia de energia aqui, porque senão a tela vai ficar apagando. Obrigado, Índio, pelo compartilhamento. Pronto. Gustavo, obrigado, irmão. Obrigado pelo compartilhamento. Bom, vamos começar aí, vamos começar a falar, vamos começar a trazer conteúdo. E o que eu quero conversar com você hoje, talvez, vai te fazer se questionar muitas coisas, tá? Falar sobre o efeito platô é algo que, quando a gente vai procurar alguma coisa, obrigado Bruna, obrigado JP pelo compartilhamento. Agora eu vou dar atenção para o conteúdo. E antes de dar atenção para o conteúdo, vamos lá. Mais uma interação de vocês e a gente vai começar o conteúdo. Quem digitar a hashtag personal em ação certinho, o primeiro a digitar aqui, personal em ação certinho, eu vou fixar. Então tem que ser certinho. Hashtag personal em ação. Com cedilha, com tio, tudo direitinho. Eu vou deixar fixado e você vai ficar aqui até o final da live. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o primeiro aí. Não sei se está com delay, vamos ver. Esperar a galera digitar aí o personal em ação, vai ficar fixo aí. E aí, começamos o conteúdo. Bom, começou a aparecer aqui. Primeiro que digitou personal em ação foi o JP. JP tá ativo na live hoje aqui. Então o JP tá fixado. Obrigado, Bruna. Obrigado, Ketla. Obrigado, Cíntia, Camila. Camila, dessa vez tu foi lenta, hein, filho? Lília, obrigado. Obrigado, treinador Lucas. Gabi, Osvaldo. A galera digitou, hein? Então, ó, tá aí. Tem bastante coisa aí. Vamos começar. Vamos falar de conteúdo. Acabou. Agora acabou a enrolação. Vamos falar do que interessa. O conteúdo da live de hoje. Efeito platô. Se você for procurar qualquer coisa relacionado a platô, principalmente a definição de platô, você vai ver que vai estar escrito alguma coisa relacionada a uma região plana ou a uma estabilização ou a algo contínuo em um cume ou em algum ponto em que as variáveis se estabilizam. Então, quando a gente está falando de platô, e quando eu me preparei para falar com vocês sobre platô, eu percebi que muitas pessoas se colocam à disposição de falar sobre platô e geralmente elas botam sempre assim, 3 estratégias para você quebrar o efeito platô. E aí ela fala que, por exemplo, vai fazer jejum, vai aumentar o tempo de exercício e você tem que dormir melhor. Geralmente são coisas generalistas, né? E hoje eu vou aprofundar com você aí. Então, se você não está com papel e caneta na mão, é hora de você pegar o papel e caneta na mão, porque isso vai ser importante para você anotar. E quem já está com papel e caneta na mão, toca no avião e vai compartilhando aí, porque o tema de hoje é um tema muito interessante e quanto mais pessoas tiver, mais pessoas vão aprender sobre o que é esse efeito platô. Quando a gente fala de efeito platô no processo de emagrecimento, se essa pessoa, e eu já vou começar a live quebrando algumas objeções, se essa pessoa, ela de fato está em emagrecimento, o efeito platô é algo que vai acontecer naturalmente. Você deve estar falando assim, olha, para mim o efeito platô, ou seja, você platonizar o emagrecimento, era um problema, o organismo deixou de responder, a gente tem que mudar, tem que fazer HIIT, tem que... Não é bem por aí. Por quê? Existe algo descrito na literatura e a gente já vai começar quebrando um negócio que todo mundo fala assim, quebrando o efeito platô. Mas primeiro a gente precisa entender o que é efeito platô, tá? Quando a gente pensa no efeito platô, de fato, quando a gente pensa no indivíduo que emagreceu e chegou num ponto que o peso dele se estabiliza, e aí existem 2 momentos que isso acontece.
o ponto de platonização do emagrecimento, e existe um outro ponto que é natural, que é chamado de set point metabólico. O que é esse set point metabólico? Então, imaginem vocês olhando para essa imagem aqui, tá? Eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui. O indivíduo, ele iniciou um planejamento, alimentação saudável, rotina de treinamento, e ele emagreceu, tá? Então você está vendo aí que a queda de peso, ela não é o emagrecimento, ele não é algo linear. A gente já falou isso por diversas vezes, que o emagrecimento é uma variável que é um contexto onde você tem ondulações. Ora o peso sobe, ora o peso desce. E por isso que não é interessante você se pesar todos os dias e virar o maluco ou a maluca da balança. A grande questão é que existe de fato um ponto de platonização. Então se vocês veem aí em azul, vocês veem que o indivíduo ele foi perdendo peso, mas chegou um momento que esse peso ele se estabilizou. Nesse momento, de fato, a gente tem aí um momento de platonização. Então você vê aí um platô, você vê aí em laranja um platô, e nesse momento de platô, alguns problemas acontecem. E é nesse problema que eu quero trabalhar com você aqui. É exatamente nessas questões que a gente vai conversar. Por quê? Porque quando a gente está falando desse efeito platô, mais precisamente dessa estabilização, o indivíduo assume que quando chega ali, ele pode, por exemplo, fazer uma série de coisas que vão ajudar ele a emagrecer mais e mais rápido. Justamente porque ele não entende que nesse momento é um momento de ajuste do organismo e que o simples fato dele manter por um determinado período a adequação que ele antes já tinha colocado na sua rotina vai fazer com que a longo prazo ele emagreça. Então o que esse indivíduo faz quando ele chega, por exemplo, ali no início da fase laranja? Ele corta mais carboidrato, ele faz mais exercício, ele dorme menos, ele fica mais ansioso, porque ele quer perder mais peso, ele não vê o peso descendo, então ele vai reduzindo caloria, vai gastando mais caloria, vai aumentando o tempo na esteira, vai aumentando a carga no treino de força, ele vai tentando fazer de tudo para que o peso baixe mais rápido. E isso é um erro quando não se compreende o processo de emagrecimento. Existem ajustes no seu organismo que vão demandar tempo. E quem fez meu curso de emagrecimento sabe disso. Eu falei sobre isso, que algumas alterações no organismo respeitam times biológicos que não necessariamente vão ser time de 1 dia ou 2 dias. Então é exatamente nesse momento do platô, você precisa manter e ajustar alguns fatores relacionados à sua prescrição, dieta, rotina, mas não necessariamente gerar um déficit calórico absurdo para que você emagreça rápido demais. Ou não necessariamente aumentar o volume de exercício para que seu peso caia rápido demais. O que acontece aí, nessa figura que você está vendo, é que o efeito platô ele vai existir, principalmente quando se trata de emagrecimento, até de valores altos de perda de peso. Por exemplo, indivíduos que perdem 10, 20, 30 quilos, eles vão entrar numa fase de platô, e nessa fase de platô, é fundamental você entender que a manutenção da rotina, da alimentação, dos estímulos, do descanso, vai fazer com que esse efeito platô ele seja um momento de ajuste do metabolismo e, consequentemente, a manutenção dos bons hábitos vai vagarosamente culminando na perda de peso. O que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte: em laranja, a gente tem o efeito platô. E ao mostrar o efeito platô para vocês, ao mostrar esse efeito platô para vocês, definir esse efeito platô com vocês, eu preciso que vocês entendam que, o Augusto até falou aí, alterações funcionais precedem alterações estruturais. Exatamente isso. Essa é uma frase que eu costumo dizer em toda a aula minha. Para toda alteração estrutural, você precede de alteração funcional. O seu organismo primeiro se adapta no funcionamento para depois a estrutura ela se modificar. Então, eu quero tirar algumas informações que são importantes dessa imagem, tá? A primeira informação que é importante dessa imagem.
Quando você pensa em perda de peso de grande magnitude, se essa perda de peso em grande magnitude ela for acompanhada de uma restrição severa de caloria e de um volume altíssimo de treinamento, ou seja, quanto mais rápido você estiver preocupado em perder peso, mais rápido você entra no processo de platô. Por quê? Porque quando você restringe demais as calorias da dieta, e é por isso que é importante o papel do nutricionista no processo de emagrecimento do seu aluno, quando o seu aluno restringe demais as calorias da dieta, a restrição das calorias da dieta gera uma informação no sentido de que o seu organismo ele vai reduzir a atividade metabólica. E por que ele vai reduzir a atividade metabólica? Se a gente parar para pensar o contexto de metabolismo, o que é metabolismo? Metabolismo são reações químicas, orgânicas, que acontecem no nosso organismo, por isso que são orgânicas. Então, essas reações químicas, elas são dependentes de nutrientes, de íons, de sais minerais, elas são dependentes do conteúdo nutricional que nós ingerimos e também da quilocaloria que a gente ingere. Se, por exemplo, você tem um gasto calórico lá diário de repouso de 2.000 quilocalorias, aí o seu aluno resolve fazer uma dieta maluca da cabeça dele e a partir de agora ele vai ingerir só 500 quilocalorias ou 1.000 quilocalorias. Ele cortou pela metade ali. O que seu organismo naturalmente ele vai fazer para poder preservar as funções biológicas do seu corpo? Função do cérebro, do rim, do fígado, funções do sistema imune. O que o seu organismo naturalmente vai fazer? Naturalmente ele vai reduzir as reações metabólicas para preservar a energia, para preservar nutrientes, para que as funções biológicas elas sejam sustentadas. Então, a restrição calórica severa é uma das consequências, é uma das causas que induzem o efeito de platonização. E aí, olha só que bizarro. A restrição severa é uma das coisas que podem induzir a platonização. Aí o que o cara faz quando ele acha que eu não perco mais peso? Eu não estou perdendo mais peso, aí o seu aluno vai lá, já que eu não estou perdendo mais peso, agora eu vou cortar mais ainda coisas da minha dieta. Ao invés dele procurar um nutricionista e pedir para o nutricionista ajustar isso para que, junto com o treinador ou junto com a pessoa que o acompanha, isso seja orientado da melhor forma, esse cara ele vai lá e corta carboidrato, corta gordura, ele sai cortando ainda mais. E quanto mais ele corta de calorias, então imagina você, ele já fez uma restrição severa, o organismo já diminuiu as atividades químicas orgânicas, que a gente entende como metabolismo, então a velocidade de reação do metabolismo ela já está mais lenta. O que esse cara faz? Ele restringe ainda mais as quilocalorias. E essa restrição acentuada de quilocalorias vai gerar no organismo do seu aluno problemas de características endócrinas. Então, ao invés desse indivíduo ele ajustar, ele está piorando a condição. Ele restringe mais as quilocalorias e ele aumenta ainda mais o volume de treinamento, porque segundo ele não está emagrecendo. E olha só o problema que isso pode gerar. Quando você restringe demais as quilocalorias, quando você aumenta demais o volume de treinamento em condições de déficit energético severo, você faz uma alteração, você faz um shift na produção hormonal. Por exemplo, você diminui níveis de T3, que é o hormônio tireoidiano, um hormônio que ajuda na função metabólica, na oxidação de gordura, na utilização de macronutrientes da reserva energética, na regeneração do músculo, ajuda, por exemplo, no funcionamento do sistema nervoso central. Então esse hormônio ele reduz. Você diminui a produção de testosterona em resposta ao treinamento, por conta do déficit energético associado, déficit energético severo, associado com o aumento do volume ainda mais. Você você gera diminuição na produção de miocinas em resposta ao exercício, que seriam fundamentais para induzir mobilização de triglicerídeo de dentro do tecido adiposo, por exemplo. Seja ele o reto peritoneal, seja ele o subcutâneo. Você aumenta a produção de cortisol. Então, aumenta a produção de um hormônio que é extremamente lipogênico e, ao invés de você utilizar o seu
o seu funcionamento endócrino para mobilizar energia e diminuir os estoques de gordura, você está criando um ambiente humoral em que você tem uma redução dos hormônios que auxiliam a mobilização de gordura, a regeneração muscular e a capacidade física, e aumento de hormônios que favorecem o acúmulo de lipídios dentro do organismo. E aí você está falando, putz, o cara emagreceu, platonizou, e aí o meu aluno pensou que por ter platonizado, ele tinha que diminuir as calorias da dieta, ele tinha que aumentar o volume de exercício, e ele fez isso e deu um tiro no pé. Ele modificou completamente o seu ambiente metabo-endócrino, ou seja, metabólico e endócrino, o que favoreceu ainda mais a ele se manter naquele platô, ou até mesmo a ele ter o reganho. E aí tem um problema que a Camila falou muito bem aqui. Ela colocou aqui, a restrição gera compulsão, né? E é exatamente isso. Esse cara ele vai tentar sustentar a restrição calórica, ele vai tentar sustentar o volume alto de treinamento. E o que vai começar a acontecer com esse organismo? Na medida em que ele vai tentando compensar, uma hora o treinamento e a restrição calórica são agentes estressores, a gente tem que entender isso. O nosso organismo, a gente entende que isso vai gerar resultado, mas o nosso organismo interpreta isso como um estresse. Por interpretar isso como um estresse, a gente tem essas modificações humorais de hormônios. E além disso, isso se torna algo penoso. O exercício já começa a ser olhado como uma coisa, nossa, eu tenho que fazer esse tudo de exercício porque senão eu não vou emagrecer. A dieta ela começa a ser olhada como, nossa, eu não posso comer isso aqui. O cara começa a desenvolver compulsão alimentar. Começa a desenvolver, na verdade, terrorismo alimentar. Não posso comer fruta porque tem frutose. Porra, chocolate tá louco. Vai ser o chocolate que vai fazer eu subir o peso na balança ou não vai deixar eu perder o peso que eu quero. Não vai deixar eu sair desse platô. O cara começa a criar mecanismos mecanismos restritivos, no sentido de eu não posso comer nada e eu tenho que me manter em restrição, e ele vai começar também a encarar o exercício não mais com prazer, mas com estresse devido ao alto volume e à restrição calórica. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando a gente fala sobre essas alterações comportamentais, a gente liga o gatilho na cabeça desse indivíduo de que qualquer coisa que ele faça é proibido. Então, por exemplo, comer determinada coisa é proibido, faltar um dia de treinamento é proibido. E aí, essas proibições estão diretamente relacionadas com compulsões. Então, você aumenta a frequência dos quadros de compulsão, principalmente porque ele já cansou de se manter em restrição em alto volume de exercício. Então, o que ele faz? Quando ele decide largar a restrição severa, ao invés dele aderir um planejamento alimentar adequado, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai comer tudo que tem direito. Ela vai querer comer pizza, vai querer comer hambúrguer, vai querer comer tudo que vem pela frente. E esse comportamento compulsório, esse comportamento de comer o que vem pela frente, devido à restrição, e devido à restrição maior ainda induzida, porque o cara pensou que essa restrição ia fazer com que ele saísse do platô, isso é outro tiro no pé. Por quê? Durante essa restrição severa que ele induziu, eu falei para vocês que houve uma alteração humoral. Alterações de hormônios tireoidianos, diminuição de hormônios como testosterona, aumento de hormônios como o cortisol. E agora ele tem um comportamento compulsivo aonde a condição hormonal favorece ao processo de engorda e o comportamento compulsivo gera um boom de nutrientes para que sejam armazenados. O que começa a acontecer? O cara tentou sair do efeito platô com estratégias restritivas, com estratégias de aumentar a quantidade de treinamento, não conseguiu sair, teve uma resposta compulsória e aí foi o efeito sanfona, como o Tarcísio falou muito bem. Então, a gente junta dentro desse contexto de restrição severa e de aumento de carga, de volume, para tentar romper o efeito platô, alterações metabomorais e agora um comportamento compulsório que favorece a engorda. Então, vejam bem, como quebrar o efeito platô? Essa é a grande questão. A questão é como sair desse efeito platô e até onde o efeito platô ele pode ser levado
de maneira a se entender o ajuste do organismo. Estão entendendo isso aí? Estão anotando tudo que está sendo falado? Um abraço, Gustavo. Bom te ver aqui, meu irmão. A Fernanda pediu para eu indicar literatura sobre efeito platô. Posso sim, Fê. No final eu dou uma olhadinha em artigos aqui que eu tenho separado e eu encaminho esse artigo lá no nosso canal do Telegram. Tá? O link do canal do Telegram tá na minha bio. Então depois que acabar a live, você vai lá. Se você não tá no canal, você se inscreve e eu mando esse artigo lá no canal do Telegram. Vocês estão entendendo essa conversa? Tá fazendo sentido para vocês? Quem tiver querendo participar aqui, ó, vai participar hoje não. Participação é quinta-feira. Tô vendo um monte de notificação aqui na minha câmera. Só vai aparecer quinta-feira no Mentoria 1 a 1, 9 horas da noite. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Se sim, coloca aqui embaixo. Deixa eu ver aí se vocês estão entendendo de fato. Quem estiver entendendo, quem estiver gostando, compartilha essa live, vai. Compartilha porque assim você vai ajudar outras pessoas a parar de fazer essas estratégias restritivas abusivas. Compartilha para o seu aluno se você acha que ele merece e precisa ouvir isso. Compartilha, vamos crescer isso junto. Vocês estão entendendo bem, né? Que bom. Estou vendo aí os comentários. Renato, total efeito com a termogênese adaptativa, cara. Eu posso fazer uma live só sobre termogênese adaptativa, tá bom? E aí a gente vai falar sobre várias coisas, vários tecidos, órgãos e estratégias para modular essa termogênese adaptativa. Bom, que bom que vocês estão entendendo. Que bom que estão compartilhando. Vamos continuar o conteúdo. Ok. Uma coisa que eu preciso deixar claro na cabeça de vocês. Não confunda efeito platô com set point metabólico. O que é set point metabólico? Você deve estar aí, porra, Léo, tu pegou um negócio de um artigo, negócio que você estuda todo dia e está querendo que eu saiba aqui agora. Bom, o set point metabólico nada mais é do que o peso normal, o peso em que o seu organismo, o seu corpo vai chegar e por mais que você tente fazer o que for, esse peso não vai. Ele pode até reduzir um pouco mais, você pode até... Mas, em características saudáveis, você não vai conseguir, de forma saudável, treinamento, dieta, baixar além daquele ponto. Por que eu estou falando isso? Porque se fosse assim, as pessoas iam emagrecendo, até puf, sumiu. Emagreceu, é o ponto de sumiu, ela não existe mais. O que aconteceu? Morreu? Não, fez dieta. Sumiu. Ela fez dieta, sumiu, não existe mais. Senão isso ia acontecer com todo mundo que fizesse dieta e que fizesse muito exercício. E não é bem por aí. O organismo ele se autorregula. Então você pode, de fato, perder peso, emagrecer. Vamos falar sobre emagrecimento, não necessariamente perder peso. Mas isso se trata de perder peso. Então você pode perder peso, chegar no platô, vai sustentar esse platô, seu organismo vai entender esse platô, você vai perder mais um pouco de peso e pode chegar num outro momento que é o set point metabólico. O que é isso, set point metabólico? É o peso em que o seu organismo ele se encontra saudável e que qualquer estratégia que você faça para baixar o peso, além da condição que seja saudável para você, pode ser nociva à sua saúde. Então, por exemplo, a sua aluna ela encontra num percentual de gordura ali de 15, 13 e ela quer baixar o percentual de gordura dela para 2%. Isso vai desajustar o set point dela. Por quê? Porque é necessário, você precisa de gordura para a formação de hormônios sexuais femininos e masculinos também. Mais femininos que são dependentes da gordura, por exemplo, estrogênio. Então, e isso vai desregular, por exemplo, o ciclo menstrual dela. E desregulando o ciclo menstrual dela, vai desregular a produção de estrogênio e progesterona. O que está diretamente relacionado à saúde do osso, à saúde dos vasos, à saúde cardíaca. Então, olha que ponto. Pensar em set point metabólico é você pensar o seguinte: esse indivíduo ele pode fazer dieta, ele pode treinar, mas existe um peso em que ele vai chegar e que ele não vai perder mais do que isso. Porque se ele começar a perder além disso, ele já está entrando em processo de catabolismo, em perda de função, ele está entrando em processo de perda de capacidade física, em processos de anorexia, de inanição, coisas relacionadas a patologias também. Tá?
O set point metabólico, então, é um ponto em que o seu organismo ele assume como um peso de normalidade, tá? É aquele ponto ali que é o teu set point de peso. Acima disso, desse set point, você pode ir desenvolvendo cada vez mais sobrepeso e obesidade. Abaixo disso, você pode desenvolver, por exemplo, doenças relacionadas à perda de massa magra, perda de gordura excessiva. E um outro ponto é o efeito platô, como a gente conversou aqui, e agora eu vou mostrar uma outra imagem para você, por exemplo, isso que a gente está observando aí. O indivíduo, mais uma vez, começou a dieta, perdeu peso, entrou no efeito platô. É exatamente nesse momento que todo mundo resolve apertar a dieta, como eu expliquei, exatamente onde todo mundo resolve fazer mais exercício, ou então o momento que o cara larga isso. O que está acontecendo nesse momento aí? Eu tentei aumentar a imagem, aumentou minha cara. O que está acontecendo nesse momento do efeito platô? Tá? Nesse momento do efeito platô, o seu organismo ele está se ajustando à nova condição de tecido adiposo que ele tem, a nova condição de massa muscular que está desenvolvida, a nova capacidade física que está sendo instaurada e modificando a capacidade de secreção hormonal, consequentemente. Então, no momento do platô, é um momento onde há um ajuste do seu organismo e aquilo que você fazia antes, seja no treino, seja dieta, às vezes, e não sempre, precisa ser mudado. Como assim às vezes e não sempre? Porque se você está assumindo que o efeito platô é 1 semana, 2 semanas, você está muito enganado. Às vezes isso pode ser apenas uma alteração na sua composição corporal. As pessoas confundem, por exemplo, o efeito platô com, meu peso parou de cair, então eu estou no platô. Mas na maioria das vezes o seu peso parou de cair porque você está reduzindo gordura e você está aumentando massa muscular. A gordura ela é menos densa do que a massa muscular. Na medida em que sua massa muscular vai aumentando, o seu peso ele se sustenta, mas a sua composição corporal ela muda. Então, quando você olha para esse platô, você precisa entender que o platô não se resume somente ao peso. Porque se você avalia o efeito platô somente no peso, às vezes você pode estar tendo um resultado super positivo, aumentando a massa muscular do seu aluno, você pode estar reduzindo a gordura do seu aluno e ele está achando que não está tendo resultado nenhum. Porque o peso está igual. Mas entenda bem, você pode não perder peso e você pode continuar emagrecendo. Você pode não ter alteração no peso e você pode estar sustentando, aumentando massa muscular e diminuindo gordura corporal. Léo, mas se eu sustento o peso, não consigo aumentar a massa muscular e não consigo mais mobilizar a gordura corporal. Se isso for por 1 mês, 2 meses, sustenta. Mantenha seus hábitos, se mantenha na rotina. É um ponto de ajuste do seu organismo. Se isso se sustenta para mais de 3 meses, reveja o seu planejamento. Seja o seu planejamento com o seu médico, faça o exame regular, nem precisa dizer, mas se possível, faça seus exames regulares, monitore os marcadores plasmáticos, faça exames de sangue, saiba como está, por exemplo, níveis hormonais, níveis de testosterona, de cortisol. Isso o seu médico pode acompanhar. O Gustavo, que estava aqui ainda agora, faz isso muito bem. Tem muitos outros médicos que já fazem esse processo. Além disso, além dos exames médicos, do cuidado regular com o seu médico, tenha o amparo de um nutricionista para entender se é o momento, por exemplo, de trocar a sua dieta. Às vezes você pode estar na mesma dieta de restrição por muito tempo, e aí você pode precisar, olha só que interessante, não de uma dieta restritiva, mas de uma dieta com um pouquinho mais de caloria. Você está falando assim, Léo, como assim? Eu vou aumentar a minha caloria para eu tentar emagrecer mais, é isso? Para pensar, se o seu organismo aumentou a capacidade física, se você aumentou a sua função, tem mais massa muscular, e seu organismo metaboliza, tem mais reações de formas mais eficientes, às vezes a dieta que foi prescrita quando você começou a perder peso, ela já não serve mais, porque ela está puxando a tua atividade metabólica para baixo. Você precisa readequar com o seu nutricionista para oferecer a quantidade de calorias e nutrientes para o seu organismo continuar trabalhando para você. Então não sai por aí restringindo. Por vezes, quando esses indivíduos que estão em condições de restrição calórica acentuada e entram no efeito platô,
ao invés de restringir ainda mais a caloria pensando em emagrecer, o nutricionista ele usa uma abordagem de aumento de caloria e oferta de carboidrato. Por quê, Léo? Parece loucura, mas não. Quando você oferta mais calorias e mais carboidrato, você está dando mais energia para o organismo desempenhar a tarefa da atividade física. Então, você pode estar gerando um aumento da capacidade física e quebrando aquela homeostase que fez o indivíduo ficar no efeito platô. Faz sentido isso para você ou você não esperava ouvir isso? Tá fazendo ou não tá fazendo sentido essa conversa agora? Aguardo o comentário aqui. Nossa, tem umas... Nem sei, tem umas 8 chamadas aqui para participar de vídeo comigo. Galera, é no Mentoria 1 a 1. Quinta-feira, 9 horas, eu espero quem tá aqui me chamando no Mentoria 1 a 1. Bom que faz sentido. Que bom que vocês estão entendendo. Um outro ponto que pode influenciar no efeito platô é o seu sono. Não adianta você restringir, resumidamente, restringir de forma louca, sem o amparo de um profissional de nutrição para controlar as calorias. Não adianta você aumentar o volume e a intensidade do treino sem o amparo ou a prescrição orientada, e não adianta você gastar mais energia ao longo do seu dia se você não dorme bem. O sono, além de exercer um efeito reparador, é fundamental para a modulação neuroquímica do seu cérebro. E isso inclui ressíntese de receptores de serotonina, dopamina, ocitocina e de neurotransmissores, que são os hormônios químicos cerebrais, que vão atuar no teu sistema nervoso central, te dando prazer, te dando satisfação. E isso tudo, essa sensação de bem-estar, influencia muito no emagrecimento. Então, se você não dorme bem, se você não tem uma rotina de sono, se o seu aluno não tem essa rotina de sono, estimule ele a ter uma rotina de sono minimamente saudável, porque isso ajuda a quebrar o efeito platô. Se ele dorme bem, ele treina bem, ele come melhor. Ah, Léo, isso é meio óbvio. Ok, é meio óbvio, mas se tratando, então, vamos aprofundar, se tratando de neurofisiologia, se ele dorme bem, ele ressintetiza mais neurotransmissores, ele ressintetiza mais receptores desses neurotransmissores, que favorecem a manutenção desse indivíduo na prática regular e constante de exercício e na sua alimentação. Então, isso é um ponto a se considerar, tá? Estratégias de treinamento que podem ajudar no efeito platô. Se o indivíduo assumir um efeito platô e você está vendo que o seu aluno ele já vem num volume muito alto de treino, treinando lá 2, 3 vezes na semana, 3 vezes por dia, aumentando demais o volume de cardio, ficando horas na musculação. Se ele está por muito tempo fazendo estratégias exageradas de treinamento e ele não segue a sua orientação daquele momento, diga para ele que esse pode ser um problema. Por vezes é necessário reduzir para se ter resultado. O treinamento, como eu já falei aqui, ele também representa um estresse. E já tem, e aí quando a gente fala já tem vários estudos, geralmente as pessoas pensam assim, o cara está se apoiando em evidência científica para falar o que ele acha. Eu não estou falando o que eu acho, não. Estou falando de fato o que a literatura sustenta. O aumento do volume de treinamento associado com o aumento da carga de treinamento por períodos longos gera uma inversão na produção de testosterona, fazendo com que o nível de cortisol suba muito mais do que os níveis de testosterona. Então, volumes elevados, muito altos, com treinamentos extenuantes em condições de restrição severa, atrapalha o emagrecimento do seu aluno e atrapalha o desempenho do seu aluno. Então, no treinamento, se esse indivíduo veio de restrição severa, volume muito alto de treino, e ele está aumentando ainda mais o volume, porque, segundo ele não está emagrecendo, primeira coisa que você, personal, vai fazer com o seu aluno é sentar e explicar isso tudo que a gente está conversando. Sentar e falar, olha, você tem condições de rever seu planejamento alimentar com o seu nutricionista? Ok, tem? Ok, veja. Vamos tentar dormir um pouco mais, dormir melhor? Tenta. E agora eu vou te fazer um pedido, tá? Você vai seguir o planejamento que eu estou fazendo por você aqui por 2 meses e depois você vai me dizer se isso tudo deu certo. Se não deu certo,
a gente faz do seu jeito. Coloque sua cara a tapa, você vai ver que vai dar certo. Isso é um ponto a se considerar. Você precisa deixar, primeiro, entregar para o seu aluno o caráter de confiança, mostrar para ele que você sabe o que você está fazendo. Segundo, orientar quanto às coisas que parecem óbvias. Às vezes parece óbvio, procurar um nutricionista, ele sabe que ele tem que fazer isso, né? Você deve estar pensando. Mas naquele momento, às vezes ele nem pensou nisso. Modificar o treinamento, eu sei, o cara tem que mudar meu treino, mas será que ele pensou que pode ser o treino e a restrição severa que está atrapalhando ele? Você pensou isso porque eu te expliquei nos 40 minutos atrás, durante esses 40 minutos. Mas será que ele saberia? Então, esse tipo de conversa com o aluno, esse tipo de orientação, isso vai ajudar. A Fernanda acabou de colocar aqui no comentário. Eu tenho alguns pacientes assim. Eu reduzo o volume, melhoro a recuperação e aumento a ingesta calórica. E isso ajuda, de fato, a quebrar o platô. Então, galera, quando a gente fala em quebrar efeito platô, não caia nessa de coisas que vocês veem por aí no sentido de agora é cortar carboidrato, porque vai emagrecer mais. Agora é fazer jejum intermitente, porque vai emagrecer mais. Não, agora o cara tem que parar de fazer musculação, e parar de fazer aeróbio ou fazer musculação e fazer só HIIT. Isso tudo só vai estressar ainda mais o seu aluno, e isso tudo pode até fazer com que ele perca mais 1 quilinho ou 2 quilinhos, porque é modificação aguda de retenção hídrica. Mas isso não sustenta o emagrecimento. O que sustenta o emagrecimento é a adequação a longo prazo. Chegou no efeito platô, entenda que se ele vem de uma restrição severa, ele precisa de ajuste. Se ele já está ajustado, ele precisa sustentar por um tempo e você fazer variações na rotina do treinamento dele. Quais variações você pode fazer para quebrar o efeito platô dentro do treinamento? Se esse indivíduo ele vem de treinamentos muito intensos e extenuantes, diminua a intensidade de treino desse cara, coloque uma intensidade mais baixa e amplifique um pouquinho mais o volume sem que ele saia desse treino estressado. Então, por vezes, você vai reduzir carga de treino, vai trabalhar variáveis que ele é mais fraco, por exemplo, mobilidade, flexibilidade. Vai ser um período de limpeza, o washout desse indivíduo, o momento em que ele vai recuperar de fato. Esse é um ponto que você pode explorar. Se esse indivíduo ele já vem de um volume alto de treino aeróbio, de treino de corrida, de bike, não sei o quê, fala para ele que você tem uma periodização específica para fortalecer as musculaturas que vão ajudar ele a correr melhor. Faz um período de treinamento de força, por exemplo, voltado para estabilizar a coluna, para estabilizar articulações, para trabalhar sobre as fraquezas dele. E dentro desse período, você faz ali um período de manutenção desse indivíduo, sem que ele perceba, ou até que ele perceba, mas que você consiga reduzir o volume ou a característica do treinamento dele, para que você consiga trabalhar mantendo esse indivíduo fisicamente ativo, aumentando as demandas e a capacidade física dele, só que de uma forma diferente. Você não precisa chegar para o seu aluno e falar assim, não, a partir de agora você vai ter que parar de fazer isso, não sei o quê, porque isso pode estar te atrapalhando. Você vai gerar um problema muito grande na cabeça do seu aluno. Ele vai achar que o problema está na prescrição. Chega para ele e fala assim, não, a gente precisa modificar o seu treinamento, você vai fazer os reajustes nutricionais, vai fazer o seu acompanhamento como deve, e aqui no meu treinamento eu vou trabalhar outras variáveis, porque eu preciso desenvolver essas variáveis para que esse platô seja quebrado. Você gera uma nova perspectiva, explica o motivo pelo qual você está fazendo, e a constância dele nessa nova abordagem faz com que futuramente ele observe o resultado. Léo, mas o exercício ajuda no emagrecimento mesmo? Eu já conversei com vocês de várias formas, e dentre várias formas o exercício ele vai ajudar. Existem dicas como essas que vocês estão vendo aí, que não são as dicas que eu recomendo, tá? Tipo, faça HIIT, faça não sei o que, corte, feche a boca, coisas desse tipo, não são coisas que eu gosto de abordar, mas as coisas que a literatura sustenta, e aí agora eu posso mostrar com base na literatura, é que o emagrecimento vai além daquilo que os olhos podem ver. Então a gente olha lá o iceberg, a gente vê reduz gordura corporal, reduz peso na balança, o corpo desejado, aumento de massa muscular, mas emagrecer, isso tudo que eu falei para você é consequência de toda essa base aí do iceberg.
fatores culturais, ambientais, educacionais, a orientação de multiprofissionais, ou seja, nutrição, médico, a interação entre esses profissionais, os fatores sociais, os fatores biológicos, hábitos e escolhas e o prazer nas escolhas. Quando esse indivíduo entra no platô e ele perde do prazer das escolhas e começa a seguir uma regra, provavelmente esse indivíduo ele tende a sair do platô ganhando peso e não emagrecendo de fato. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Se entenderam, dá um feedback aí. Ficou claro isso aí para você? Se ficou claro, o seu feedback é sempre bem-vindo. Deu para dar uma boa esclarecida na mente aí? O que vocês acharam? Lucas, ótima pergunta. O ciclo de carboidrato para o platô é interessante? Pode ser interessante, tá? Principalmente se esse indivíduo vier de uma restrição de carboidrato. Mas, lembre, tá? Até porque isso é importante ser lembrado sempre. Quem faz esse ciclo de carboidrato é nutricionista, tá? Eu posso te falar a importância do carboidrato para um indivíduo que está saindo da restrição severa de carboidrato. Ele vai ajudar no aumento da atividade do organismo, ele vai ajudar, por exemplo, no aumento na produção de T3, da testosterona, do aumento da reserva de glicogênio intramuscular, gerando mais força muscular, mais capacidade muscular e física, mas eu não posso te falar, por exemplo, como fazer esse ciclo. Recomendo sempre, a todo momento, o amparo do nutricionista. Que bom que vocês gostaram, porque agora eu quero fazer um convite. O convite é o momento do print. O momento do print é aquele momento em que você e eu, a gente participa junto, tá? Qual é e por que fazer esse print? O motivo desse print é, eu quero que vocês printem a tela, me marquem, bote a hashtag personal em ação. E por que eu peço para você printar, para você fazer isso? Porque ao printar, ao fazer isso, você vai estar mostrando que de fato existe aí uma galera de personal, uma equipe, um conjunto de personal trainers que se reúnem para estudar, para falar e debater assuntos relacionados à prática do treinador. Você está gerando valor e está mostrando o valor que você gera. Você está mostrando para o seu aluno que te acompanha, para a pessoa, para o personal que te acompanha, que você está ali, separando parte do teu dia para estudar. Você está compartilhando de um ideal que é melhorar e se aperfeiçoar na sua profissão. Então, se você compartilha desse ideal, o momento do print é para você. Printa aí, me marca que eu vou repostar você no meu story, você vai ficar lá, marcado para que os meus seguidores vejam que aqui tem personal trainer querendo fazer a diferença, tá bom? Então quem printou, guarda aí, posta no final da live, é um momento sempre interessante aí que eu gosto de colocar vocês lá, eu gosto de ver a carinha de vocês no meu story lá. Bom, vamos às perguntas. João colocou aí, tem uma média de tempo baseado na literatura científica para atingir o efeito platô e sua duração? A Fernanda botou, tem médico também. Sim, tem médico interessado em exercício. Então, doutora, compartilha aí também, participe, você é muito bem-vindo. Bom, média relacionada a isso, JP, não tem uma média, isso tem média geral da literatura, né? 3 a 6 meses dependendo do tipo da intervenção, mas saiba que o platô ele vai depender do peso que o indivíduo se encontra, da composição corporal que esse indivíduo se encontra, da estratégia que esse indivíduo usa e do organismo desse indivíduo. Então, cada um responde de uma forma. Eu não posso te dar um tempo médio, mas uma coisa que eu posso te dizer é acompanhe de perto o emagrecimento do seu aluno. Saiba com quem ele se consulta, qual a estratégia que ele está usando na nutrição, qual médico que ele tem a rotina de se consultar. Você precisa acompanhar, principalmente faça a avaliação, nem que seja bimestral desse aluno, tá bom? Se tiver mais perguntas, vocês podem mandar aí, fiquem à vontade, tá? O JP mandou aqui, eu já respondi, então, ok. Tá mais coisa aqui de gente aparecendo para aparecer ao vivo comigo. Vocês só mandam solicitação no dia errado, né? Na quinta passada eu abri aqui pra gente fazer, o pessoal parecia que não tinha dúvida, então ok. Hoje todo mundo tá querendo aparecer ao vivo aqui, hoje não vai aparecer ao vivo aqui não, vai aparecer ao vivo quinta-feira, 9 horas aqui. Então, estão todos convidados, quinta, a nossa mentoria 1 a 1, às 9 horas, você ao vivo comigo. A gente aparece ao vivo, fala de casos, fala de seu aluno, fala de seu paciente, já que agora temos médico. A gente fala sobre abordagem professor e médico, professor-aluno, professor nutricionista.
A gente vai aparecer ao vivo junto aqui para que eu possa te ajudar a tirar a tua dúvida, para que a gente possa caminhar junto nessa jornada, tá bom? Bom, o que vocês acharam do tema efeito platô? Ficou claro para você? Se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, eu não quero que você comente aqui. Ué, como assim? Geralmente você pede para eu comentar, e agora eu tô pedindo para você não comentar. E realmente, eu não quero saber o que você achou da live aqui. Eu quero te fazer um convite e, JP, tô cagando pro teu comentário. Desculpe a expressão, mas aqui eu não quero o seu comentário. Eu quero o seu comentário na live que eu vou deixar salva para você assistir quantas vezes quiser. Essa live vai ficar salva, tá? Essa aula que eu dei aqui hoje sobre efeito platô vai ficar salva para você. E o que eu quero que você faça? Eu quero que ao ficar salva, você vá lá, toque lá, vai ficar salva, vai ficar no meu feed. Então você vai lá no meu feed, marca 2 pessoas que precisam entender do efeito platô e comente o que você achou. Então, ó, já que você escreveu, JP, tu vai escrever lá no feed. Eu vou ficar esperando o teu comentário, não só do JP, dos 31 que estão ao vivo aí. Qual é o objetivo? Por que eu tô pedindo para você comentar quando essa live fica salva no meu feed? Eu tô pedindo para você comentar com essa live salva no meu feed, porque é através do seu comentário que eu entendo o valor do conteúdo que foi gerado para você. É através do seu comentário, da sua interação, quando essa live ficar salva, que eu entendo se isso foi importante ou se não foi. É através desse comentário que eu consigo melhorar o que eu faço para você aqui. Porque sem você, isso aqui não acontece. Então, por isso, eu preciso do seu comentário. Quando essa live acabar, e ela vai acabar agora, eu vou encerrar ela, vai demorar 1 minutinho, você não vai gastar nem 10 segundos digitando o nome do meu Instagram na sua busca, indo lá e comentando o que vocês acharam dessa live. Então, a live é para você e eu preciso do seu comentário, eu preciso saber o que você achou. Se gostou, se ajudou, se foi boa, se foi didática, marca os 2 amigos e comenta o que achou. Se foi uma merda, não marca ninguém e coloca lá, foi uma merda, não entendi nada, você coloca o que você quiser, tá bom? O comentário tá lá, vai ficar salva a live para você comentar. Eu te aguardo lá e brincadeiras à parte, tá? Fiquem à vontade para comentar o que quiser. Hashtag no print é o personal em ação, tá escrito aqui, tá, Augusto? Fiquem à vontade para comentar o que quiser, mas comentem quando a live estiver salva. Vai por mim. Por que eu quero que você comente lá? Porque é através do seu comentário que eu sei se foi importante ou não foi importante o conteúdo que foi produzido aqui. Então, participe, marque e deixe seu comentário lá. Eu vou encerrar a live, vou deixar vocês descansarem, eu vou descansar também. A galera que me mandou aviso aqui, ó, quinta-feira, 9 horas, tá? Quem ficou me mandando solicitação para aparecer ao vivo, quinta, 9 horas. Galera que tá no canal do Personal WK, aviso para vocês, viu? Tem um questionáriozinho lá para vocês responderem. Respondam o questionário do Personal WK. Por quê? Esse questionário é para vocês aparecerem comigo no Mentoria 1 a 1. Um outro aviso, sábado agora a gente tem aula do Personal WK. Então, sábado agora, às 4 horas, a gente já começa com o conteúdo no Personal WK. E se preparem, porque ó, o conteúdo tá ficando de dar nojo. A gente se vê. Pessoal, quinta-feira, 9 horas, vai lá e comenta, hein? Live salva em alguns minutos. Valeu!